Olá pessoal, vamos dar continuidade aqui ao cálculo integral. Vou falar nesse vídeo sobre a integração de duas funções trigonométricas bem importantes aí, a função seno e a função cosseno. As demais funções trigonométricas, elas derivam dessas duas aqui. Mas antes de eu falar das integrais dessas funções, eu quero retomar a derivada delas. Isso é muito importante, a gente saber a derivada de cada uma delas, porque isso vai nos ajudar a interpretar a integral. Então vamos supor o seguinte, vamos supor que y seja a função seno de x. Qual que é a derivada de seno? Vocês devem lembrar que a derivada de seno é o cosseno de x. E também aqui, se a função fosse o cosseno de x, a derivada seria menos seno de x. É por isso que eu retomei aqui a derivada, por causa desse sinal. Então vocês devem lembrar, seno, a derivada é cosseno, e quando a função é cosseno, a derivada é menos seno. A integral, então, agora. Integral de seno. Deixa eu fazer um símbolo melhor aqui. A integral de seno de x dx. Isso daqui, lembrando os casos de primitivação, é uma f grande, né, mais uma constante, de modo que essa f, quando for derivada, f', temos que chegar aqui na função seno, né? Eu pego uma função, derivo, chego no seno. Isso é a primitivação. Olhando aqui então para a derivada, qual função que quando eu derivo chega em seno? Nenhuma das duas, chega em menos seno. Então está faltando um sinal aqui. Mas isso não tem importância, a gente corrige. Então, existem algumas maneiras de eu pensar nessa integral, né? De eu pensar na resolução. Eu vou fazer uma bem simples assim, integral de seno de x dx é igual, eu já vou colocar o resultado direto, é menos cosseno de x mais a constante. Da onde saiu esse menos? É para poder corrigir aqui, lembra que na primitivação a função é f grande, se derivado tem que dar seno, mas a função cosseno aqui, quando derivada, ela dá menos, fica faltando, então a gente põe esse menos aqui para corrigir. Uma outra maneira de pensar é fazer o seguinte, você pegar, eu poderia pensar assim, coloco o negativo aqui, só que quando eu coloco o negativo no lugar do seno, eu altero a função, então eu coloco o negativo fora. Isso equivale a fazer menos 1 vezes menos 1, que dá 1, isso não altera. Então eu já consigo fazer agora a integral. Menos seno, a gente sabe que a primitiva é cosseno, e tem esse menos que está fora da integral, então ele vai multiplicar aqui, mais a constante. E qual seria aqui a integral do cosseno? Vamos resolver direto aqui. Cosseno, então, pela regra de primitivação, vai ser uma f grande, né, mais uma constante, de modo que quando eu derive, ela chegue no cosseno. Observando aqui a nossa tabelinha de derivada, é a função seno. Então, a integral de cosseno de x dx equivale a seno de x. Veja bem, a função cosseno, quando derivada, gera menos seno. Só que a função cosseno, quando integrada, gera a função seno. Isso vai ser uma confusão aí nos sinais, quando o aluno está começando a aprender integral. A gente sabe que isso sempre vai ocorrer. Mas eu espero que com esse vídeo você não cometa mais esse erro, né? Não se engane mais. Tá ok, pessoal? Então, até os próximos vídeos. Até lá! É isso aí, pessoal. Este foi mais um vídeo do canal Matemática Base. E se você não está inscrito no canal, clique aqui em inscrever-se. E, para cada vídeo que você assistir, não esqueça de clicar em gostei, para ajudar a divulgar o canal. Obrigado por ter assistido. Até mais!